Oi, pessoal! Quero explicar para vocês algumas coisinhas que eu vi que vocês estavam um pouquinho perdidos em relação a fichamento. Deixa eu ver que eu estou apanhando aqui nos esqueminhas de aplicativo que eu vou contar para vocês. Vamos lá, aqui, fechei, belezinha. Então, vamos lá. Aqui que vocês podem ver que é uma atividade da Faculdade Cruzeiro do Sul, tá? Esse vídeo aqui eu estou gravando para ajudar principalmente ao pessoal de graduação em psicopedagogia. Essas ideias de como fazer fichamento para estágio, que é quem não consegue o estágio físico, tem a opção de fazer fichamentos, né? Para quem não sabe, há diversos tipos de fechamentos. Então, a gente tem os biográficos, os temáticos, transcrição textual ou analítico. No caso, nós vamos fazer um de transcrição textual. Se te interessa, fica até o final, até compartilha isso daqui, mostra para os professores, para quem vocês desejarem. Porque aqui eu vou trazer também algumas ideias de sons binaurais, vou trazer algumas ideias de organização para quem é TDAH, analfabetos funcionais, tá bom? E o passo a passo, até como deixar organizadinho e iniciar por si só a sua transcrição, o seu fichamento, tá bom? O fichamento ele serve para quê? Para organizar nossos estudos e facilitar a pesquisa, sempre que importante para análise de caso. Eu, particularmente, ao ler um livro, ao estudar ou pesquisar um livro, eu já vou sinalizando de modo e colocando marcadores para que quando eu precise consultar algo, já uso os próprios livros que eu tenho aqui. Entretanto, eu entendo a importância do fichamento, porque muitas pessoas não têm condições de comprar o livro físico, têm dificuldade de consultá-los no computador, né? Então, eu acho muito bacana aprender, tentar se especializar nisso, porque para você que quer se tornar um bom profissional, vai te ajudar muito quando você estiver analisando um caso, né? Então, deixou ali bem organizado para saber de onde que vem aquele conceito, como que o autor que você admirava lidava com essas situações, vai enriquecer a sua fala profissionalmente também com os seus pacientes, com os seus clientes, e vai enriquecer bastante o seu trabalho, tá bom? E tira você da zona de conforto, assim como me tirou também da zona de conforto. Eu sou TDAH, para vocês terem uma ideia, mas também tem muitos analfabetos funcionais, que é aquelas pessoas que sabem ler e escrever, mas têm muita dificuldade de interpretação, que vieram com déficit nas escolas do ensino fundamental ao ensino médio e obviamente que vão trazer para a graduação, para a faculdade, né? E eu percebo muito isso em grupos, as pessoas dizendo assim, meu Deus, eu estou reescrevendo todo o livro, eu leio e não consigo entender. Então a gente percebe que é uma dificuldade muito grande, porque não foi desenvolvido, talvez não tinha o hábito à leitura, não teve esse incentivo dentro de casa. São diversos fatores culturais aqui que a gente teria que entrar em pormenores, mas não é a ideia do vídeo, tá bom? Podemos deixar isso um pouquinho para mais tarde. Tá, fazendo as pequenas apresentações, então eu vou mostrar para vocês um passo a passo, mas antes também quero sugestionar o que você precisa fazer. Vamos lá, tô pegando na tua mão, vamos pegar junto aqui na mãozinha nós todos. Primeira coisa, acordou, organizou a sua mesa, tirou todos os entulhos que estavam ali na sua mesa, escolha o melhor horário que você rende mais. Obviamente que antes de começar isso, você já leu todo o seu livro, já grifou todo o seu livro e sugestão que nunca é demais. Grife, faça pequenas anotações e coloque marcadores. Se eu conseguir inserir aqui, eu vou pelo menos colocar a foto de como ficou o meu livro aqui destrinchado, tá bom? Além de ter lido o livro que foi sugestionado pela faculdade, eu também pesquisei outros livros, como o DSM-5, com Psicologia da Aprendizagem, da Diná Martins e Souza Campos, o Neuropsicopedagogia Clínica, da Rita Margarida Toller Russo, Dificuldades Específicas de Aprendizagem, da Diana Hudson, a Neurociência e Educação, do Guerra com César, ou com César Guerra, Aprendendo a Aprender, da Bárbara Oakley, e o Dalgala Rondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Precisa de tudo isso? Não precisa, mas eu
gosto de pesquisar e eu realmente vou usar esses livros não só para esse livro, o primeiro, que é do fichamento 1, como também para o segundo. Você que é da faculdade da graduação em psicopedagogia sabe exatamente sobre o que eu estou falando, além da análise de caso que nós vamos precisar fazer. Então, separei essas biografias que eu já li, já estão todas finalizadas, e elas vão ficar aqui como sustentação para as minhas pesquisas, caso eu sinta alguma dificuldade em fazer meus comentários. Você também que tem dificuldade? Não se preocupe, porque eu não vou do dia para a noite, porque posso dar o passo a passo aqui, você fazer o passo a passo e fica travado, né? Então, você vai até o final, porque eu também fiz uns esqueminhas que vai facilitar para você também fazer os seus fichamentos. Então, você tem que ficar até o final, tá bom? Tá. Então, fez isso, leu, grifou, deixou as suas sinalizações, organizou a sua mesa, acorda no melhor horário, geralmente é de manhã que a gente gosta de fazer isso, e você vai precisar, se você tem dificuldade de atenção, você pode usar, por exemplo, já ouviu falar de sons binaurais? Então, antigamente eu achava que isso era meio balela, aí fui pesquisar para ver se tinha base científica nisso. Se você me segue no Insta, vocês sabem que eu tenho procurado usar com base científica em tudo que eu faço e as minhas indicações também. Vou indicar para você o podcast do Naruhodo falando sobre se os sons binaurais funcionam, tá bom? Eu uso o som binaural, o e-learn, aqueles para estresses e melhor estudo, inspiração, sabedoria infinita, pensamento ótimo, enfim. Há diversos tipos de sons binaurais, mas você precisa usar com fone de ouvido, tá bom? Outra coisa que ajuda muito é você usar um timer. Eu confesso para vocês que eu estou viciada em sons binaurais, porque desde a hora que eu liguei aqui o trequinho, eu estou extremamente concentrada, inclusive aprendi até captura de tela para gravar aqui para vocês terem ideia. Tomei também o meu cafezinho, gosto de tomar café com cacau, né? Para quem não sabe, eu sou fitoterapeuta, estou também fazendo graduação em nutrição, porque psicopedagogia por ser EAD me deu essa facilitação de estar inserindo a nutrição em uma organização. Mais tarde eu também falo um pouquinho mais sobre isso. Não se apavore, meu Deus, a Kátia consegue fazer tudo isso. Não é assim, é uma luta aqui, tá bom, minha gente? E pelo fato de eu trabalhar, eu atendo o Brasil inteiro também em home office, então acaba facilitando várias coisas, além de todo o apoio que eu tenho familiar. Então são várias coisas que eu já vou falando desde já para não enfiar uma mensagem ruim na tua cabeça de que, ai meu Deus, eu só tô com isso aqui e não presta para nada. Não, não é bem assim as coisas, então nada de ficar pegando a sua régua de comparação com o que eu estou dizendo aqui, porque não é o intuito, tá bom? Mas eu preciso explicar, porque caso você vá lá nos meus instas, para já não criar um gatilho ruim na tua cabecinha. Então, eu gosto muito de começar com todo esse padrão. Eu fiz um script aqui do que eu preciso fazer, eu me planejei, e também preciso deixar bem dito aqui para vocês o seguinte: a ideia quando os professores nos pedem para fazer um fichamento não é para sair reescrevendo todo o livro. Por exemplo, no fichamento 1, o livro tem 225 páginas, né? 222 páginas para ser bem específica. É você transcrever de um modo que você faça resumos bem concisos, um fichamento bem conciso, igual quando você fazia seus fichamentos, aquelas fichinhas que você comprava, o que você compra que você escreve bem pouquinho, é essa a ideia. E é uma média de 10% do livro todo. Então, se o livro tem 200 páginas, são 20 páginas de transcrição que você vai fazer, tá? Ai, meu Deus, Kátia, não é tão fácil assim. Eu sei, eu vou dar um script para você. Não criemos pânico, como diria o nosso grande filósofo Chapulin Colorado. Então tá, então beleza, dito esses pormenores aqui, falando de um passo a passo, falei para vocês de passar o cafezinho, se você gosta de um pouquinho de cacau 100%, que vai modular bastante o seu humor, vai te dar bastante ânimo. Eu passo o meu cafezinho, ai meu Deus, tem receita, olha, a receita é a seguinte: você passa seu café, aquilo que você faz, você coloca uma colherzinha, pode ser 70%, pode ser, mas tem que ser cacau 100% ou no mínimo 70%, tá bom? Posso tomar com leitinho? Pode tomar com seu leitinho. Eu coloco só um pingadinho assim de leite sem lactose, semi-desnatado. Eu ainda coloco um pouquinho mais de água e aí eu boto meu café, tomo um copão de café com leite, né? Que delícia. E aí boto lá minha misturinha, isso já me deixa super agitada, super animada. Então,
Fica a sugestão aí. Fez isso, se organizou, sentou, já adiantou tudo isso. Aí sim você vai vir para essa parte aqui, tá bom? Então, a faculdade, ela disponibilizou para nós um arquivo, né, com o logo deles. Aí você vai colocar aqui seu nome completo, instituição, papapá. Aí eu apaguei aquela sequência que tem aqui embaixo. Vamos falar um pouquinho sobre a base da ABNT, tá? Então, como que você precisa fazer? Vamos colocar um passo a passo aqui, porque eu sei que às vezes vocês precisam desse pontapé inicial. Então, por exemplo, eu vim aqui, né, no File, baixei aqui o Open, né? Peguei o arquivo que a faculdade deu, aí abriu aqui, correto? Abriu aqui, não mexi em nada. Abriu, tá, beleza. Apaguei essa partezinha aqui, vim reescrevi. Só que antes de começar a escrever essa partezinha aqui embaixo, por um exemplo, se eu for usar com base na ABNT, vocês podem perceber que aqui e aqui da faculdade, aqui ficou um pouquinho menor, né? Mas se eu for usar a base da ABNT, então qual que seria? Então eu teria que vir aqui, ó, Page Layout, certo? Imagem, certo? Olha aqui, ó. Então, você precisaria colocar nessa parte top left 3 centímetros, bottom right 2 centímetros. Se for usar como regra da ABNT, seria isso. Eu percebi que a faculdade veio com esse normal aqui, tá? Se é para seguir as regras da ABNT, então eu vim nesse daqui. Eu espero que eles aceitem e que seja isso, enfim. Mas se você quiser depois pesquisar o que vem nas normas da ABNT, você segue ali, mas até onde eu pude perceber, 3 centímetros e 2 centímetros, ok? Feito isso, voltei aqui para Home. Aí no Home, o que você tem que olhar? Na parte da letra, né? Da fonte, vamos dizer assim. Então, eu escolhi o Times New, mas lá eles te dão o Times New ou Arial, que você pode escolher, tá? Então, é sua opção. Eu vou ficar com o Times, tá bom? Aí, eles pediram para que você colocasse o tamanho da letra, né? 12, coloquei 12. O texto é para ser o justificado, certo? Olha aqui, ó, justificado. Toma cuidado, porque se você toma, olha, tudo isso com muita atenção. Aí você vem aqui no espaçamento. Então, botei o que? 1,5, certo? Aqui, ó, 1,5. Beleza? Pronto, Kátia. Ok. Feito isso, aí sim você começa a escrever. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá certo, ó. Letra Arial, né? Ou Times New Roman, acho que é assim que se fala. Fonte tem que ser 12. O texto tem que ser justificado. E o espaçamento 1,5. Aí, beleza, Catita. Aí, obviamente que eu vou preencher tudo isso daqui, né? Já vi que aconteceu um trocinho aqui, daqui a pouco eu já vou arrumar, porque eu tô achando que eu vou deixar essa partezinha aqui também tudo organizadinho com o meu texto aqui. Eu vou mexer nisso aqui. Não vou deixar assim que eu achei que ficou feio. Eu vou pegar tudo com base na ABNT e vou organizar isso daqui também, tá bom? Fica a minha sugestão para você. Aí, o que eu fiz, minha gente? Comecei assim, olha. Coloquei o fichamento, coloquei o título, né? Escrevi o título primeiro. Lembrando, sempre segue as normas da ABNT, tá bom? Daí, depois eu vim aqui, ó. Primeiro você coloca o sobrenome da autora. Daí, coloca uma vírgula. Depois você digita o nome da autora e um pontinho, certo? Eu achei interessante, minha gente, colocar que está lá no final da página, também citar algumas graduações dela. Coloquei aqui e depois mencionei que, se você quiser todos os outros detalhes, está na página 225. Coloquei a editora, o ano que foi publicado o livro, coloquei as referências biográficas também da autora, que está lá no final do livro, tá? Coloquei dentro das normas da ABNT também, tá? Agora, é começar a escrever. Então, obviamente, minha gente, que eu estou ainda organizando, então não vou mostrar como estou fazendo o meu. Mas eu fiz o script para vocês. Então, o que você pode fazer? Escreve aí, tá? Para te ajudar como você vai fazer as suas anotações. Então, vamos lá, que já começou na parte dos conceitos, tá? Você já leu. O que você pode colocar ali? Vamos supor, vou pegar aqui... Vou até folhear aqui, ó. Procedimentos iniciais do diagnóstico psicopedagógico clínico. Então, vamos aqui, entrando, tem bastante coisas aqui que o livro vem orientando. Temos a introdução. Aí pronto, aí estamos aqui na página, certo?
O que você pode fazer? Você vai fazer um resuminho, certo? Faz a sua. Você coloca assunto, tema. Então, vamos supor, procedimentos iniciais do diagnóstico psicopedagógico clínico, né? Você precisa sair comentando tudo, não precisa, você já leu, certo? Você vai pegar a parte que você achou mais interessante. Então, olha, você vai ver que tem 1.1, né, depois 1.1 das entrevistas, das observações. Você pode simplesmente, se facilitar para suas consultas, colocar só os conceitos. Então, você começa a colocar aqui quais são os conceitos que ela colocou. Então, por exemplo, você pode colocar aqui que a autora ela colocou um método, você pode colocar qual que é a técnica que ela usou, o instrumento. Você pode simplesmente depois só colocar assim a sequência, que é entrevista, estrutura, semi-estruturada, não estruturada, e aí citando tudo que ela traz aqui. Então, por exemplo, ela trouxe o Marconi Lakatos, de 2010, citar. Então, você vai colocar ali os conceitos, depois você coloca quem ela citou nas páginas, e o seu resuminho, certo? Ou o resumo do que ela colocou, você coloca entre aspas. E aí as suas considerações. O que você faria desse modo nos seus atendimentos? O que você inseriria aqui? Se você acha que o que você acha, se você achou que foi complexo ou não complexo? Enfim, mesmo que pareça que, ai meu Deus, as minhas considerações parece que tá tão não profissional, de repente você leu o texto, tenta falar em voz alta o que você acabou de ler, em voz alta o que você acabou de ler, que você teve que usar suas próprias palavras, porque você não memorizou palavra por palavra dela, já vai ser uma direção, e daí você vai lá no seu papel sulfite e escreve alguma coisinha e tenta reproduzir ali desde que fique bem pequenininho. Então, vamos supor aqui, ó, na hora que você chega nessa parte aqui, ó, a escolha de instrumentos, é ela que está dizendo, é no livro, estou lendo o que está escrito no livro. A escolha de instrumentos para o processo de avaliação psicopedagógica exige do profissional dessa área um rico arcabouço teórico e prático para ancorar o método de trabalho, bem como a compreensão, o domínio e a organização dos instrumentos que serão utilizados. Logo, neste capítulo, focaremos na explicação do procedimento necessário para Nesse capítulo, focaremos na explicação dos procedimentos necessários para uma avaliação psicopedagógica, nas sessões iniciais do acompanhamento com objetivo exploratório. É importante. Então, ó, tá vendo essa parte aqui? Então, você vai colocar assim, ó. A autora trouxe na página tal. Aí você põe peraí, tô tentando fazer aqui ao vivo com vocês, então me dê um voto de confiança aqui, tá bom? Vamos lá novamente. A autora trouxe na página, deixa eu ver qual que é a página aqui que eu não achei, foi por isso que eu... 18, 19 e 20. Na página 20, explicações necessárias para uma avaliação psicopedagógica, para que possamos usar nas sessões iniciais do acompanhamento. E o objetivo é que seja exploratório. Ponto. Tá? Aí, se você quiser colocar entre aspas alguma reprodução do texto dela, pode pôr, mas desde que coloque aspas, tá bom? Aí depois, você lembra que eu falo dos conceitos? Tá. Ali a gente fez um resuminho e aí vem o conceito. Tem aqui o conceito que vem o método, técnica, né? Então, você pode pegar ali, aí tem aqui método e técnica. Então, vamos supor, tá escrito assim, ó, bem assim, no 1.1. Você que está acompanhando o livro, na mão, você já deve saber onde eu estou, ou você só tirando como base, se for de outra graduação, o que eu estou fazendo. Então, ó, diz assim no texto. Antes de falarmos sobre os procedimentos diagnósticos propriamente ditos, explicaremos os conceitos de método, conceitos, ó a palavra, hein? Conceitos de método, técnica e instrumentos, cuja compreensão é necessária para a realização adequada de uma avaliação psicopedagógica. Então, o que você pode fazer? 1.1. Procedimentos diagnósticos. Você só pode, se você quiser, você coloca assim, ó, método, né? E o que é? Coloca entre aspas. Indica um procedimento de investigação, organização, repetível e autocorrigível que garanta a obtenção. Tá. Você transcreve ali e coloca entre aspas, tá bom? Coloca certinho de onde ela tirou. Ela até citou aqui o autor tudo. E você transcreve.
Aí depois você vem e coloca técnica. Se você quiser colocar técnica, é considerada um conjunto de preceitos ou processos de que serve uma ciência ou arte. É uma habilidade para usar em preceitos ou normas a parte prática. Aí ela citou aqui, pronto. E aí acabou. Aí vem, já pulou, tem um monte de mais coisas escritas. Aí você pula, aí você vem instrumento. Por que que eu tô colocando assim? Porque na hora de consultar, se eu precisar fazer uma consulta, eu preciso saber o que a autora colocou. Aí, depois que eu coloquei isso, eu vou fazer as minhas observações, né? Então, aí você coloca assim, ó, minhas considerações embaixo. Você fala um pouquinho o que você acha de usar essas 3 fases, o que você entendeu sobre método, o que você entendeu sobre técnica, o que você entendeu sobre instrumentos, só, bem sucintinho. Precisa colocar essas partes que a autora, e colocar entre aspas aqui, não, talvez não precise, entende? Só comentar sobre isso. Eu acho interessante você colocar, assim, alguns pedaços do livro e depois você fazer os seus comentários embaixo, porque eu acho que fica um pouco mais rico, principalmente para a consulta. Mas você vê que vai ficar pequeno. Agora, vamos supor, ô Kátia, mas se de cada tema a gente for fazendo esses comentários que você está falando, vai ficar enorme, não vai dar só 20 páginas. Então, o que você pode fazer antes de você começar a digitar? Novamente, você pega, faça a sua releitura de tudo isso com um pensamento crítico. No final, você vai ver que tem questões para você fazer, né? Você pega ali a caneta e coloca o que você quer colocar aqui no seu texto e já faz as suas considerações, do que ficar pegando parte por parte e fazendo junto, que é o que eu estou fazendo, entendeu? E aí, nisso, eu estou aproveitando citar outros livros aqui, já fica pequenininho. Você vai ver aqui, olha, então, eu citei 2 situações, você vai lendo tópico por tópico e vai fazendo as suas observações, ou do tópico 1, que é procedimentos iniciais do diagnóstico psicopedagógico clínico, você relê novamente, olha ali as questões que vieram no final e faz os seus comentários. Pega só algumas partezinhas bem resumidas e faça os seus comentários, as suas considerações, tá bom? Então, seria mais ou menos assim, né? Lê tudo, aí você coloca aqui os conceitos e as citações e as páginas, né? Então você leu, sinalizou o que você achou interessante para trazer, aí se são os conceitos e as citações, bota ali. Depois, antes de você digitar, conversa com o texto, raciocina e faça as suas considerações finais. Converse em voz alta, que para você que é TDAH, um analfabeto funcional, vai ajudar bastante, tá? Não esqueça de citar as páginas também. Eu acredito que assim fica muito mais fácil para você poder conversar junto com o livro, não sair só digitando de modo automático, tá bom, gente? A minha intenção é só colaborar de algum modo, não sou uma especialista em relação a fichamentos, só estou contribuindo e tentando, pelo menos, inspirar, porque provavelmente, se você está me escutando aqui, de repente vai fazer algo até muito melhor do que eu já estou fazendo. Mas a ideia é só para tirar do destravamento, porque assim que a gente destrava, cada um acaba trazendo com muito mais qualidade as ideias do que eu já trouxe. Espero que tenha feito sentido para vocês e que agregue aí. Vou arrumar essa partezinha aqui que tá terrível, vou deixar um pouquinho melhor. Não vai ficar assim não, tá, professora? Pode ficar tranquila. E mãos à obra, meu povo, vamos lá, porque agora ficou, acho que clareou um pouquinho melhor a sua vida aí, né? Pelo menos assim eu espero, se eu não estiver sendo egocêntrica ou muito otimista. Beijão, gostou? Compartilha, dá um joinha para ter certeza que você gostou e me sentir bem, está ajudando alguém, nem que seja 1 ou 2 pessoas, tá bom? Deus que abençoe a todos, que a graduação de vocês seja abençoada, que o livro que você estiver fazendo comentários, que você estiver fazendo fechamento, seja abençoado e você tenha muito sucesso na sua vida. Abraço forte, Ursa!